Olá pessoal, retomando aqui nossos estudos do Escolha Certa, Processo Penal, matéria linda que vocês vão gabaritar certamente, né? Falaremos agora de um assunto que eles adoram no exame de ordem. Aliás, falou em procedimento, tem 3 que eles adoram. Rito de funcionários públicos, rito sumaríssimo, que é o assunto de hoje, desse bloco, né? E também, pessoal, eles adoram rito do júri, né? São assuntos assim que apareceu na prova, acende um sinal, tem alguma coisinha diferente. E é justamente o diferencial dentro do procedimento que eles querem. É justamente aquela exceção que é diferente dos outros ritos. Então, o rito sumaríssimo, o GCRIM, a Lei 9.099 de 95, será adotado para os crimes com pena máxima combinada abstratamente de até 2 anos, tá? Então, pena máxima combinada abstratamente de até 2 anos. Será rito sumaríssimo. Tudo bem, gente? Pessoal, rito sumaríssimo. Nós temos aí algumas diferenças, né? Algumas peculiaridades que são, assim, extremamente importantes. Vamos lá. Existe, pessoal, primeiro a fase preliminar. No rito sumaríssimo, né, existe o TC, né, a autoridade policial que ficar sabendo do acontecimento de uma infração de menor potencial ofensivo, elaborará um TC e encaminhará ao autor do fato e o ofendido ao juizado. Tudo bem? Então, ela elabora um TC e encaminha o autor do fato e o ofendido ao juizado especial criminal. Por quê? O GCRIM corre aonde? No juizado especial criminal. E os procedimentos do GCRIM não vão para o TJ, quando existir uma apelação, por exemplo. Eles ficam na primeira instância, né? Na turma recursal, no colégio recursal, que é formado de 3 juízes de primeira instância. Então, não sobe, é uma apelação diferente, tá? Eu vou enfatizar isso melhor na aula de recursos, tá? Mas aqui já vou dar uma pincelada nisso para vocês também. Se não existir possibilidade da realização imediata da audiência preliminar, será designada a data mais próxima possível, da qual eles sairão intimados. Aqui, ó, pessoal, eles sairão já, deveria ser notificados, né, o termo correto, mas aqui está intimados, eles sairão intimados de qual será a data, tudo bem? Na audiência preliminar, pessoal, deverá estar presente quem? MP, Ministério Público, o autor, a vítima e os advogados. O juiz, ele informará sobre a possibilidade da composição de danos e aceitação da proposta de transação, a possibilidade de se realizar um acordo aí. Feita a composição, esta será reduzida a termo e homologada pelo juiz. É uma sentença irrecorrível. Se for crime de ação penal privada ou pública condicionada à representação, a composição de dano é causa extintiva da punibilidade, até porque ele aceitou fazer um acordo. Então, ele abdicará da propositura da ação. Por quê? O que acontece? Na ação penal privada, na ação penal pública condicionada à representação, o que acontece? É necessário o quê? Que a vítima diga que quer processar o ofensor. À medida que ela faz um acordo, que ela compõe, faz a composição dos danos, né? O que acontece? Ela está abrindo mão desse direito. Então, isso vai acarretar o quê? A extinção da punibilidade. Se não for obtida, pessoal, se não for obtida a composição, o ofendido poderá exercer o direito de representação verbal, que também será reduzida a termo. Se existir essa representação ou tratando-se de crime de ação penal
pública incondicionada, e se não for caso de arquivamento, de pedido de arquivamento pelo MP, porque não é o MP que arquiva, tá? O MP poderá propor a aplicação imediata de pena restritiva de direitos ou multas, tá? Nesse caso aqui, é a famosa transação, tá? Então, ele poderá aplicar o quê? A pena restritiva de direitos ou multa. E será especificada na proposta de transação. Se houver aí, pessoal, se for aceita essa proposta de transação, o autor da infração e o seu defensor, se for aceita essa proposta de transação pelo autor da infração e pelo seu defensor, o juiz aplicará, através de sentença, a pena restritiva de direitos ou multa, tá? É muito importante que vocês lembrem que a transação, uma vez aplicada, haverá o impedimento por 5 anos, tudo bem? Então, pessoal, uma vez aplicada a transação, que é essa aplicação, né, de uma pena restritiva de direitos ou multa, haverá o impedimento de uma nova transação no período de 5 anos. Pessoal, vamos supor que não aconteceu a transação, tá? Quando não houve a proposta ou simplesmente não houve a aceitação aí da transação. O que vai acontecer? O MP, se não for caso de pedido de arquivamento, oferecerá o quê? A denúncia ou queixa, né? A denúncia pelo MP, a queixa pelo advogado da vítima. Essa denúncia ou queixa, ela será oral, tá? Ela será oral, devendo ser reduzida a termo, né? Ela é oral, mas será ali digitada e reduzida a termo. Sendo reduzida a termo, uma cópia será entregue ao acusado, que ficará citado para a audiência de instrução, debates e julgamento. Pessoal, no dia marcado, no dia dessa audiência de instrução, debates e julgamento, poderá, né, haver uma nova tentativa aí de conciliação, tá? Um novo acordo, tá? Tentativa de um novo acordo para encerrar aí esse procedimento, tá? Agora, se não tiver esse acordo, iniciará a audiência de instrução, debates e julgamento. Antes de explicar para vocês os passos da audiência de instrução, debates e julgamento, eu quero que vocês gravem que no GCRIM, né, e em qualquer outro procedimento, que é muito comum o pessoal confundir isso, existe a possibilidade de suspensão condicional do processo. Suspensão condicional do processo. Quando é que acontece a suspensão condicional do processo, pessoal? Ela acontece quando a pena mínima for até 1 ano. Pena mínima de até 1 ano e os demais requisitos do SURSI, do artigo 77 do Código Penal. Tudo bem? Então, pena mínima de até 1 ano não é só GCRIM, mas é muito comum no GCRIM. Então, poderá o MP oferecer a denúncia e o juiz já suspender o processo. Ele oferece a denúncia, ela é recebida e o juiz suspende o processo porque a pena mínima é de até 1 ano. Só que não esqueçam que até no ordinário isso pode acontecer, porque, por exemplo, o estelionato é de 1 a 5 anos, tudo bem? Pena mínima de até 1 ano. E ele preenche os requisitos do SURSI, o juiz resolve aplicar o quê? A suspensão condicional do processo. Não é a suspensão condicional da pena, é a suspensão condicional do processo. Então, isso não é, o que eu quero que vocês gravem é que não é só no GCRIM. É mais comum no GCRIM porque são crimes de menor potencial ofensivo. Mas até no rito ordinário, exemplifiquei com estelionato, poderá acontecer também a suspensão condicional do processo. Ele fica ali parado até dar o tempo que foi estipulado
para essa suspensão, 2 anos, 3 anos, sei lá, o tempo que foi estipulado, no qual ele não poderá ser processado novamente, não poderá perder os bons antecedentes, tudo isso, tudo bem? Então, acabou essa história de que suspensão condicional do processo acontece só no GCRIM. É muito comum aqui no GCRIM, mas não é só no GCRIM. Outra coisa, pessoal, eu falei aqui do oferecimento da denúncia ou queixa. Tudo bem? Se existir a rejeição da denúncia ou queixa, neste procedimento, o recurso cabível não é o rese, que é a regra. O artigo 581, inciso 1 do Código de Processo Penal, diz que, para a rejeição da denúncia ou queixa, o recurso cabível é o rese. No procedimento do GCRIM, não. No procedimento do GCRIM, para a rejeição da denúncia ou queixa, será cabível apelação. Apelação do artigo 82 da Lei 9.099 de 95. Agora vamos supor uma outra situação. Ele recebeu a denúncia ou queixa e já começou a audiência de instrução, debate e julgamento. Aí você me pergunta, mas professor, aqui não tem resposta à acusação? Onde é que ele arrola as testemunhas de defesa? Através de um simples requerimento que deverá ser protocolado no máximo até 5 dias antes da audiência. Então, pode ser antes de 5 dias, mas até 5 dias antes da audiência deverá ser arroladas as testemunhas de defesa, porque as de acusação vão aonde? Naquela denúncia ou queixa oral. Tudo bem? Então, aqui não tem essa resposta à acusação onde ele irá arrolar as testemunhas. Então, vamos lá para os passos da audiência de instrução, debate e julgamento. Será primeiro dada a palavra ao defensor para responder à acusação, após o juiz receberá ou não a inicial. Se ele rejeitar, é o que eu acabei de falar para vocês. Cabe o quê? Rejeição da denúncia ou queixa nesse procedimento cabe a exceção e não a regra. A regra é o rese do 581, inciso 1. Aqui cabe a exceção. Qual que é a exceção, pessoal? A exceção é apelação. Então, da rejeição da denúncia ou queixa, cabe a apelação do artigo 82 da Lei 9.099 de 95 no prazo de 10 dias. Beleza, gente? Agora, do recebimento da denúncia ou queixa, cabe o quê? Habeas corpus. Só tem isso, né? Que é o coringa no processo penal, não tem nada previsto, então cabe um habeas corpus. Depois disso, pessoal, vem a oitiva da vítima, ele recebeu, né? A denúncia ou queixa, foi tudo regular, vem a oitiva da vítima. Depois da oitiva da vítima, a oitiva das testemunhas de acusação e de defesa. Depois vem o interrogatório do acusado, os debates orais, primeiro a acusação, depois a defesa, e em seguida a sentença. Então, debates orais, 20 minutos a acusação, depois a defesa e depois a sentença. Pessoal, dessa sentença aqui, cabe a apelação, né? Nessa sentença aqui, aliás, cabe duas coisas. A apelação ou embargos de declaração, né? Também tem embargos de declaração específico dessa lei. Então, da sentença cabe, se for uma sentença obscura, ambígua, contraditória, né? Se for uma sentença que necessita de um esclarecimento do juiz, um ponto a ser corrigido, né? Na parte dispositiva ele fala que o Tício é inocente, que o que ele fez é atípico, aí no final, diante do exposto, condena... Não, é contraditório, né? Então tem uma contradição, uma ambiguidade, uma omissão, que cabe? Embargos de declaração. Nesta lei aqui, no prazo de 5 dias. Embargos de declaração no prazo de 5 dias, artigo 83, parágrafo 1º da Lei 9.099 de 95. Da sentença também, cabe o quê? Apelação. Apelação da Lei 9.099 de 95. Apelação do artigo 82 da Lei 9.099 de 95. Tudo bem? Apelação com
prazo único de 10 dias. Por que prazo único? Interposição e razões, tudo junto. Outra coisa que cabe também no procedimento de GCRIM, que muita gente esquece, é recurso extraordinário, tá? Recurso extraordinário interposto na turma julgadora e as suas razões para onde? Para o STF. Cabe recurso extraordinário do artigo 102, inciso 3, alíneas A, B, C e D aí, da Constituição Federal, tá? Então, artigo 102, inciso 3 da Constituição Federal, recurso extraordinário. Cabe no procedimento sumário, desde que já tenha ocorrido pré-questionamento em atenção às súmulas 282 e 356 do STF. Tudo bem, gente? Então, olha só, da sentença cabe apelação, né? Essa apelação é uma apelação do artigo 82 da Lei 9.099 de 95, que será julgada pela turma julgadora, pelo colégio recursal, aquele colégio recursal, aquela turma julgadora formada por 3 juízes de primeira instância. Então, aquela turma julgadora, o colégio recursal, formada por 3 juízes de primeira instância. Tudo bem, gente? Muito fácil isso, né? Gente, a interposição e as razões serão protocoladas no mesmo momento. A interposição vai para quem? Para o juiz do juizado especial, para que ele faça somente o juízo de admissibilidade, receba ou não o recurso, porque aqui não tem retratação. E as razões vão para quem? Para a ilustre turma julgadora, para o colégio recursal, certo? Vamos supor que saiu aí a decisão da turma julgadora. Já existe aí o pré-questionamento. O que é isso? Que a ofensa à Constituição já tenha sido pré-questionada e mesmo assim mantida. Vamos supor que na sentença do juizado especial tinha lá uma nulidade, né? E foi mantida. Foi mantida. Teve uma nulidade qualquer aí na citação. Estou dando um exemplo hipotético, tá? Alguma questão aí constitucional ofendida. Aí foi questionada na apelação. E a turma julgadora manteve expressamente a decisão do juiz do juizado especial, ferindo a Constituição Federal. Isso é pré-questionar. Já foi pré-questionada e, mesmo assim, mantida a ofensa à Constituição. Neste caso, cabe recurso extraordinário, né? Recurso extraordinário interposto na turma julgadora e suas razões direto para quem? Para o COLEM do Supremo Tribunal Federal, doutos ministros julgadores. Beleza, gente? Então, olha só, cabe recurso extraordinário interposto na turma julgadora e razões direto aí para o STF, que é o guardião da Constituição Federal, tá? Então, só cabe, óbvio, se existir uma ofensa à Constituição e uma ofensa à Constituição que já foi pré-questionada. Uma ofensa à Constituição que já foi pré-questionada. Em atenção às súmulas 282 e 356 do STF. Maravilha, gente? Muito fácil, né? Olá, pessoal, para vocês não esquecerem isso que eu já expliquei. Nos crimes, pessoal, com pena mínima combinada, onde a pena mínima combinada abstratamente for igual ou inferior a 1 ano, abrangidas ou não, gravem isso, porque todo mundo só pensa que é pelo procedimento sumaríssimo. O MP, ao oferecer a denúncia, poderá propor a suspensão condicional do processo, tá? Então, ele poderá propor a suspensão condicional do processo. A suspensão condicional da pena, pessoal, é outra coisa, tá? Então, gravem isso. A suspensão condicional da pena é quando no final do processo ele foi condenado,
tá? Ele foi condenado e o juiz suspende a execução da pena. Então, fica suspensa a pena desde que ele mantenha certos requisitos, né? Durante determinado tempo, de 2 a 4 anos, que são os requisitos do 77. Mas essa mesma suspensão condicional da pena, esse artigo 77 do Código Penal, ele é usado também para suspensão condicional do processo, tá bom? Para suspensão condicional do processo. Isso acontece no início do processo, tá? Então, no início do processo, tem pena mínima de 1 ano, pena mínima de até 1 ano e os demais requisitos do 77, o MP oferece a denúncia e já propõe a suspensão condicional do processo. Acontecendo, ele fica suspenso. Passou o tempo determinado, com as condições estabelecidas, acabou o problema. Tudo bem? Então, existe 2 coisas, suspensão condicional da pena, quando ele é condenado, e a suspensão condicional do processo, que é muito importante que vocês saibam que acontece tanto no GCRIM, que é muito comum no GCRIM, como também em outros procedimentos, desde que a pena mínima seja até 1 ano. Maravilha, gente? Vamos em frente. Uma questãozinha aqui da OAB para vocês. Olha que legal essa. Tício está respondendo um processo decorrente da suposta prática do crime de dano qualificado. Artigo 163, parágrafo único aí do Código Penal. Coloquem aí, ó, artigo 163, parágrafo único do Código Penal, né? O crime de dano. Gente, o crime de dano qualificado tem pena máxima de até 3 anos. Portanto, é rito o quê? Sumário. O rito sumário, ele é adotado para os crimes com pena máxima combinada abstratamente inferior a 4 anos e superior a 2 anos. Então, é bem aqui. O MP está inconformado com a rejeição da denúncia, tá? Ela foi rejeitada. Qual o recurso cabível? A apelação? Recurso em sentido estrito, habeas corpus, embargos infringentes? Gente, apelação não é, né? Rejeição da denúncia ou queixa que cabe apelação é só no rito do GCRIM, aqui não é GCRIM. Mas quando caiu essa questão na OAB, pegou muita gente, porque falou em crime de dano, todo mundo pensa no GCRIM, porque o dano caput é do GCRIM, em pena máxima de 6 meses, é do GCRIM. Só que aqui, ó, é o dano qualificado. E aí, pessoal, pena máxima de 3 anos, tá? Pena máxima de 3 anos. Então, é rito sumário. A regra é rejeição da denúncia ou queixa, reze. Somente no GCRIM que a rejeição da denúncia ou queixa é através da apelação. Então, aqui, ó, uma bela pegadinha. Muita gente foi na apelação, mas a resposta correta é recurso em sentido estrito. Habeas corpus não é recurso, tá? Habeas corpus é um remédio constitucional, uma ação constitucional que cabe quando existir uma coação ilegal. Vou explicar isso para vocês. E embargos infringentes, pessoal? Embargos infringentes é um recurso cabível, né? Um recurso cabível contra um acórdão não unânime desfavorável ao réu, proveniente, decorrente do julgamento da apelação, reze ou agrave a execução. Quando existir um voto vencido em um acórdão proveniente do julgamento da apelação, reze e agrave a execução. Maravilha, gente? Então, aqui a resposta é recurso em sentido estrito, B de bola, tá bom? Então, não esqueçam, pessoal, GCRIM. GCRIM será adotado para os crimes com pena máxima combinada abstratamente de até 2 anos, desde que não tenha procedimento especial previsto. Gente, no GCRIM, vocês não podem esquecer da suspensão condicional do processo, tá? Mas não ocorre só no GCRIM, ocorre sempre que o juiz entender que é possível
preenchendo os seguintes requisitos. Pena mínima, combinada abstratamente, de até 1 ano e os demais requisitos do 77. Outra coisa, pessoal, no momento da rejeição da denúncia ou queixa, cabe apelação, tá? Apelação do artigo 82 da Lei 9.099 de 95. Aqui no GCRIM a apelação não sobe para a segunda instância, ela será julgada na primeira instância pelo colégio recursal, formada de 3 juízes de primeira instância. Importante também, cabe diretamente da turma julgadora recurso extraordinário do artigo 102, inciso 3 da Constituição Federal, desde que tenha uma ofensa à Constituição Federal, e o pré-questionamento. Pré-questionamento quer dizer que a matéria já foi ventilada, já foi tratada anteriormente, tá? E esse teste que eu mostrei para vocês é um teste que vocês têm que tomar muito cuidado, tá? Porque eles colocam um crime, tá? Um crime que é, em regra, de ação penal, aliás, é um crime que, em regra, é do GCRIM, de Juizado Especial Criminal. Porém, no caso que eles colocaram, que é o dano qualificado, corre pelo sumário, então muda o recurso. Foi essa a pegadinha aqui do teste. Tudo bem, gente? Então isso aqui é muito importante. Outra coisa muito importante no GCRIM, que já pegou muita gente em teste da OAB, é o seguinte: o prazo da apelação. O prazo da apelação, em regra, é 5 dias de interposição, 8 dias razões. Então eles colocam assim, contam uma história de um crime que é do GCRIM, o dano caput, por exemplo, tá? É do rito do GCRIM. E foi proferida uma sentença. A sentença foi proferida há 9 dias. Aí eles colocam lá a resposta: habeas corpus, apelação e outras coisas. Muita gente vai no habeas corpus e pensa assim, trânsito em julgado, o prazo da apelação é 5 dias de interposição. Só que, na verdade, era rito do GCRIM. E sendo rito do GCRIM, o prazo da apelação é outro, é 10 dias. Então, 10 dias para interposição e razões tudo junto. Então, ainda está no prazo do GCRIM e é a apelação do GCRIM. Eu já vi muita gente perder a prova de segunda fase e de primeira fase com essa pegadinha. Então, identificar procedimento é de extrema importância para a primeira fase e para a segunda fase do exame de ordem. Maravilha, gente? Então, até o próximo bloco. Até lá!